Olá, seja bem-vindo a esse podcast que tem a cara de todos nós contribuintes. Afinal de contas, esse é o podcast do contribuinte. Nós estamos aqui no Contribuinte Cast e neste episódio eu diria que mais do que especial, até porque nós hoje estamos atingindo a marca dos 40 episódios. É isso mesmo que você ouviu. Estamos, enfim, no nosso 40º episódio. E, em comemoração a esse episódio, que está sensacional, eu digo logo para vocês, nós vamos abordar um tema hiper importante para todos nós contribuintes. E eu já adianto, não é somente para a pessoa jurídica que esse tema é importante, não. Eu vou trazer exemplos na prática aqui para vocês, para que vocês possam identificar que planejamento tributário é algo inerente tanto para as pessoas físicas, todos nós, quanto para as pessoas jurídicas. Então, se você tem dúvidas sobre o que é planejamento tributário, como iniciar um planejamento tributário e quais são os principais exemplos aqui que você está curioso para saber o que eu vou falar daqui a pouco, eu já convido vocês a permanecer comigo neste episódio mais do que especial. Afinal de contas, são 40 episódios. Então é isso. Vem comigo! Bom, e para começarmos a falar sobre planejamento tributário, eu acabei que nem me apresentei para vocês. Eu me chamo Ragélia Canavati, sou advogada tributarista e estou aqui com vocês neste 40º episódio para tratar sobre o tema planejamento tributário. E para falar sobre planejamento tributário, é claro que eu preciso te esclarecer o que é planejamento tributário. Planejamento tributário, gente, nada mais é do que a forma lícita, mais conhecida como elisão fiscal, que visa aí, tem o objetivo de fazer uma redução da carga tributária, que é imposta tanto às pessoas jurídicas quanto às pessoas físicas. E quando a gente fala que estamos trabalhando com um planejamento tributário, é necessário que desde logo você fixe na sua mente que o planejamento tributário, ele espera, né, que ele possa servir de estudo prévio e um estudo a longo prazo também, já que nós estamos falando aí da licitude do planejamento tributário, que ocorre antes do fato gerador de cada tributo. Então, quando a gente fala sobre o planejamento tributário lícito, pense logo na elisão fiscal. Por quê? Porque o nosso direito de pagar tributos jamais deve ser confundido ou até mesmo ofuscado pelo direito inquisitivo que o fisco tem de nos vedar a estudar formas para a redução da nossa carga tributária. Isso não pode ocorrer. Então, eu diria que existe o direito, sim, de todos nós pagarmos os tributos, até por conta de ter o nosso papel ali diante do sistema tributário nacional. Só que, lá na nossa Constituição, existe um princípio chamado princípio da livre iniciativa. Então, se você for fazer um estudo sobre esse princípio, você com certeza vai verificar que é inerente a todos os indivíduos, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que antes de fazer qualquer estudo de viabilidade para verificar a questão da sua atividade que você vai de forma ali exercer a sua atividade econômica, e aqui eu falo, gente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, jamais pode haver aí a confusão entre o seu direito, entre o seu dever de pagar tributos e o seu direito de estudar para que possa reduzir
essa carga tributária? É a mesma, eu diria que é uma premissa onde o seu direito fundamental de pagar tributos não pode ser confundido com o seu direito fundamental de não pagar tributos. Então, quando a gente fala sobre essas duas premissas e de cunho filosófico, eu falo aqui, o planejamento tributário, se for realizado de forma legal, que é o que nós chamamos de elisão fiscal, claro, vão ser feitos diversos estudos, ser apresentados ali diversos pareceres em relação à sua atividade econômica antes do fato gerador ocorrer. Então, se isso acontecer, claro que você está ali realizando um planejamento tributário na forma da elisão fiscal, ou seja, de uma forma correta. Agora, quando o planejamento tributário ele busca simular alguma questão, nós já dizemos aí na doutrina que esse planejamento tributário ele é numa forma da elusão fiscal, tá? Então, por quê? Porque ele visa realizar ali uma simulação de algo que deveria ocorrer para a redução da carga tributária, mas na verdade ali ele está maquiado e tendencioso a uma evasão fiscal. Agora, quando a gente fala sobre evasão fiscal pura e simples, é justamente o planejamento tributário que é feito de forma irregular, ou seja, o fato gerador de determinado tributo já ocorreu, só que existe aí uma maquiagem, eu diria, né? Existe aí formas para que você, de forma totalmente ilegal, passe a exercer uma atividade que, de fato, você não exerce, né? Então, ali você está querendo fazer o quê? Tentar mostrar para o fisco uma realidade que não existe, uma vez que o fato gerador daquele tributo ele já ocorreu e você só está querendo realizar ali uma pura e simples sonegação fiscal. Então, se você entendeu todos esses limites que eu acabei de te impor, de demonstrar aqui, você já compreende o grau de importância que o planejamento tributário ele precisa ser verificado. Por quê? Porque existem limites. E esse limite, ele vai desde a elisão para a evasão fiscal. E, é claro, não esquecendo também da questão da simulação, que no caso nós tratamos aqui, nós seguimos a corrente doutrinária que fala sobre a elusão fiscal. Então, já que nós tratamos desde logo sobre os limites do planejamento tributário, é claro que nós passamos a falar sobre uns instrumentos que você pode realizar para realizar e elaborar um planejamento tributário. Antes de tudo, gente, para que você possa realizar e elaborar um planejamento tributário, é necessário que você tenha um conhecimento sobre a legislação de forma atualizada. A gente sabe, e se você não sabe, vai saber agora, o direito tributário é uma das áreas do direito que se atualiza constantemente. Então, é claro, eu já passo a dica aqui para vocês, que está atualizado mediante todas as publicações que saem no Diário Oficial é essencial. Informativos fiscais, jornais, resenhas e toda a literatura técnica, isso vai contribuir e muito para que você, enquanto profissional, possa estar ali atento a essa atualização que versa sobre toda a legislação tributária. Um outro dado que eu preciso passar aqui para vocês e que serve também para que vocês possam elaborar o planejamento tributário é ter o acesso a todos os dados do seu cliente, daquele contribuinte. Ou seja, se o contribuinte for uma pessoa física, você necessariamente precisa estar atualizado com tudo relacionado às pessoas
físicas. E quando a gente fala sobre pessoa física, muita gente tem em mente que basta você ali ter o conhecimento sobre o imposto de renda que já está tudo bem. Só que não é bem assim, tá? Para a pessoa física, eu diria que existe um leque muito maior do que a pessoa jurídica. Por quê? Porque nós, enquanto contribuintes, nós temos algumas obrigações tributárias. Por exemplo, se você for contribuinte, se você for proprietário de um veículo automotor, necessariamente você será o contribuinte do IPVA. Só que você sabia que, enquanto contribuinte do IPVA, você consegue ali fazer algumas reduções, tanto na alíquota quanto na base de cálculo do IPVA? Pois é. Sobre esses exemplos, daqui a pouco eu vou citar para vocês. Agora, tem a questão do IPTU. O IPTU, ele possui ali algumas alíquotas, e essas alíquotas, elas podem variar, elas são progressivas, conforme ali determinados requisitos, né? Agora, você sabia também que existem benefícios fiscais para o IPTU e que podem ser realizados, que podem ser gozados através de um planejamento tributário para pessoa física? Pois é. Tem também uma outra questão ligada aí à questão do ITCMD e o ITBI. Isso também faz parte do estudo em planejamento tributário para as pessoas físicas. Agora, se você está aí, você é contribuinte, você representa uma pessoa jurídica e você deseja saber como elaborar um planejamento tributário para essa pessoa jurídica, é claro que você precisa ter ali todos os dados comparativos, tanto da pessoa jurídica quanto os dados comparativos dos próprios concorrentes. Por quê? Porque é estudando os concorrentes, é estudando a forma como os concorrentes atuam no dia a dia que você também pode elaborar ali e tecer dados para o seu planejamento tributário. Afinal de contas, quando nós estamos elaborando um planejamento tributário, é claro que toda redução ela vai poder ser ali empregada aos investimentos para aquela pessoa jurídica ou para aquela pessoa física. Outra coisa muito importante sobre aí uma elaboração do planejamento tributário é contar sempre com consultorias externas. E essas consultorias, elas são, sim, você tem que consultar um advogado tributarista e também não deixar de ter ali o apoio do seu contador. Isso é muito importante. Uma outra situação também que é importante é sobre a questão de manuais de procedimentos, planilhas de acompanhamento de dados e até mesmo um sistema de arquivo digital. Nós estamos na era digital. É claro que todos nós precisamos estar ali atualizados em relação a todos os sistemas de apuração e escrituração. E se a palavra SPED veio na sua mente, é claro que você também precisa conhecer quais são esses arquivos. E os arquivos que eu falo, desde logo, que podem ser exportados ou importados para o SPED, ele tem a nomenclatura de XML, tá? E esses manuais de procedimentos, como são? O que eles fazem? Então, eu sempre tenho essa dúvida em relação a todos esses manuais. Manuais de procedimento, você pode recebê-los através do próprio sistema do SPED, lá no portal do SPED Nacional. Só que esses manuais de procedimentos que eu falo aqui para vocês não é puramente para conhecer o sistema de escrituração, não. É o manual de procedimento que aquela pessoa jurídica ou que aquela pessoa física ela adota para exercer a sua atividade econômica. E eu digo como um exemplo categórico. Quem aí, quando vai realizar a compra de um veículo, porventura, se dá conta de que sobre o valor daquele veículo vai incidir determinada alíquota a título de IPVA? Se você não se faz essa pergunta na hora que você vai estar ali comprando um veículo automotor, já fica o alerta.
Por quê? Porque isso deve fazer parte do seu manual de procedimento, já que você é um contribuinte ali, antenado a todas as questões que são ligadas ali à sua tributação. Como título de exemplo de manual de procedimento que pode ser ali realizado pelo advogado tributarista, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, para a pessoa jurídica, como exemplo, tá? Como é feito o cadastramento de produtos em relação à tabela dali do NCM, por exemplo. Existe ali um manual de procedimento para que todas aquelas pessoas que trabalham no setor de faturamento possam ali estar seguindo à risca aqueles procedimentos fiscais para evitar futuros transtornos lá na frente? Então, são esses manuais que eu falo aqui para vocês. Uma outra situação que é muito inerente à relação de elaboração de planejamento tributário é justamente as planilhas de acompanhamento. Por exemplo, quando a gente fala sobre planejamento corretivo, por exemplo, é claro que a gente tem ali que verificar as situações que aquela empresa, que aquela pessoa jurídica, ela precisa de imediato corrigir para evitar futuros transtornos ou novos transtornos. Então, quando a gente está diante ali de empresas, de pessoas jurídicas que possuem o regime tributário do Simples Nacional, e elas já passaram ali por um sistema, um procedimento fiscal de recuperação de créditos, existe o que a gente chama de segregação. Então, você que não está atento a essas questões procedimentais da área tributária, essa segregação nada mais, nada menos do que verificar se estão corretas antes da geração da guia para realizar o pagamento, né, daquela obrigação tributária principal daquela empresa do Simples Nacional, se tudo está de forma correta. Então, realiza ali o que a gente chama de segregação. E para que ocorra isso, é claro que existe ali as planilhas de acompanhamento, né, que a gente cita como uma planilha de acompanhamento para verificar se cada produto está onde deveria estar de forma segregada. Então, através desses exemplos aqui, eu quis demonstrar para vocês o que é um manual de procedimento. Esse manual de procedimento ele pode ser tanto do sistema de escrituração, quanto manual de procedimento mesmo, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Ele pode ser realizado, ele pode ser confeccionado, ele pode ser sugerido por um advogado tributarista, né? E também toda a parte contábil ali da empresa, ou a parte que assessora aquela pessoa física, tá? As planilhas de acompanhamento, o que são essas planilhas? Então, através de dados, eu pude aqui passar aqui para vocês um exemplo que ocorre na prática da pessoa jurídica. Agora, existe também as planilhas de acompanhamento para a pessoa física? Existem. E essas planilhas que a gente fala que é uma planilha de acompanhamento, então, quando a gente fala que é um planejamento voltado para a pessoa física, essas planilhas de acompanhamento, ela vai desde a forma do ato da aquisição de bens até o ato ali do dever de pagar. Então, seria mais ou menos que uma planilha financeiro-econômica e que está muito ligada à questão do carnê-leão. Então, já fica aí a dica e um exemplo na prática sobre o que é uma planilha de acompanhamento. Sistemas de arquivo. Esses arquivos, eles são arquivos digitais. Então, quando a gente fala sobre as pessoas físicas, esses arquivos, por exemplo, podem ser as notas fiscais nos arquivos XML, né? Um exemplo sobre pessoa jurídica, esses arquivos podem ser todos os arquivos XML do movimento do mês, tá? Uma outra situação, e aqui eu cito como uma das principais e mais importantes no ato de se elaborar um planejamento tributário, é realizar consultas fiscais. E como você vai fazer uma consulta fiscal? Naturalmente, você vai precisar ali ter
o acompanhamento por um profissional, e esse profissional, é claro que eu vou te indicar o advogado tributarista ou, em alguns casos, o contador também, para que realize uma consulta fiscal perante o órgão. Por exemplo, se você for uma pessoa física e que deseja ali estar optando pela energia solar na sua residência, você naturalmente vai precisar contratar um advogado tributarista para que ele realize uma consulta fiscal perante o órgão fazendário do seu estado para verificar a questão da isenção do ICMS sobre a energia solar. Então, sobre essa questão, é um exemplo a título de elaboração de planejamento tributário para a pessoa física. Agora, se porventura você é uma pessoa jurídica e, por exemplo, está criando um novo produto, só que, é claro, você não sabe ainda como você vai precisar realizar ali a apuração mensal do imposto e que imposto você vai pagar. É claro, você vai ali está consultando o seu advogado tributarista para que ele realize todos os procedimentos fiscais para a consulta fiscal ao órgão ali, eu diria que a Receita Federal, para que ela possa, através de uma solução de consulta, informar você as formas de apuração de crédito, apuração de tomada de crédito, apuração de todo aspecto tributário ali sobre aquele novo produto que você vai estar ali colocando à disposição do mercado. Então, sobre essas questões de formas de elaboração de planejamento tributário, é claro que eu trouxe aqui alguns instrumentos que são necessários para que você possa ali elaborar o planejamento tributário de uma forma eficaz. Agora eu trago para vocês uma informação, eu diria que é uma informação que sempre traz dúvidas, que é sobre os tipos de planejamento tributário. Será que existem vários tipos de planejamento tributário? Então eu falo aqui para vocês muito abertamente que, assim como o planejamento tributário ele é uma ferramenta para que seja feita ali uma redução da carga tributária, né, através de estudos que vão ser colocados em prática, e essa prática ali vai ser adotada na gestão daqueles tributos, que hoje em dia nós conhecemos como a administração, né, de passivos e ativos de uma entidade. É claro que a gente precisa destacar aqui que o planejamento tributário, ele sim, possui alguns tipos diferentes, tá? Para que sejam adotados, mas não é uma receita de bolo que você pode fazer a adaptação por exemplo, de uma pessoa física vai funcionar extremamente igual a um MEI, por exemplo. Não, pelo contrário, cada pessoa, seja ela pessoa jurídica ou pessoa física, possui características próprias. Por exemplo, existe uma pessoa física que possui diversos imóveis, mas nem por isso ela faz ali, ela é contribuinte do IPVA, por exemplo. Então, existe aí também um outro exemplo que eu trago sempre na prática. Nem sempre uma unipessoal, você pode caracterizar como uma empresa que é unipessoal, ela seja semelhante a todas as atividades que o MEI exerce. Então, isso vai variar muito. Então, essa variação é quando você pode ali, enquanto advogado tributarista, vai identificar que tipo de planejamento tributário você pode adotar para aquela determinada empresa, para aquela determinada pessoa física, tá? Então, quando a gente fala sobre tipos, é claro que eu preciso mencionar aqui que, independentemente do tamanho da organização, do tamanho da entidade, ou então do tamanho do patrimônio que aquela pessoa física ela possui, é necessário que sejam ali destacados, que eu destaque aqui para vocês, as duas grandes esferas
que é justamente na gestão dos tributos. Então, a gente pode organizar de uma forma operacional e de uma forma estratégica. Quando a gente fala sobre um planejamento tributário estratégico, a gente precisa destacar ali sobre todas as características daquela pessoa física e todas aquelas características da pessoa jurídica. Por exemplo, a estrutura do capital social para as empresas, tá? Assim como o patrimônio que aquela pessoa física possui. Tá? Uma localização geográfica, por exemplo, contratação de mão de obra. Será que aquela pessoa física, ela faz a contratação de empregados domésticos, por exemplo? Ela faz ali, será que aquela pessoa jurídica, ela faz contratação direta de outras pessoas jurídicas ou, pelo contrário, ela terceiriza determinadas operações delas? Então, se existe ou não uma mudança de KNAI, será que esse KNAI, será que essa mudança não está representando ali um aumento na carga tributária? Né? Então, todos esses aspectos são estudados no planejamento tributário estratégico. Agora, a título de informação, o planejamento tributário estratégico, como eu falei para vocês, ele sempre vai verificar de uma forma estratégica a organização como um todo. Tá? Seja a organização a título do capital social daquela empresa ou como daquele patrimônio daquela pessoa jurídica ou daquela pessoa física, perdão. Só que esse estudo, gente, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente já está falando, é claro, de definir ali quais são os benefícios que vão ser estimados a um longo prazo, normalmente que varia de 5 a 10 anos. Então, sempre esses estudos que são realizados através do planejamento estratégico, eles devem ser apresentados, tá, para aqueles responsáveis que realmente respondem ali pelaquela pessoa física ou aquela pessoa jurídica, tá? Ou seja, ou a própria pessoa física, se ela for capaz, ter todas aquelas condições ali que o nosso Código Civil ele estabelece, tá? Ou também aquele sócio ou aquele diretor daquela empresa, quando a gente fala sobre um planejamento tributário aplicado às pessoas jurídicas. Agora, para que você possa entender como esse planejamento tributário estratégico funciona, é no planejamento estratégico que são tomadas algumas decisões, como, por exemplo, a questão sobre o regime tributário para as pessoas jurídicas. Por exemplo, será que o Simples Nacional compensa aquela empresa estar no Simples Nacional realizando determinadas operações? Será que o lucro real não seria muito mais vantajoso aquela empresa que hoje está no lucro presumido? Então, são algumas situações que estão ligadas ali à questão de regime tributário. Agora que o planejamento estratégico não se resume somente ao regime tributário, não. Pelo contrário, ele vai além. Por exemplo, ele busca ali a questão de conhecimento sobre o domicílio tributário daquela entidade, sabe? E quando a gente fala sobre essas questões, é onde onde aquela empresa, ela vai pagar, por exemplo, menos IPTU, ela vai pagar menos IPVA, por exemplo, e assim sucessivamente, tá? Uma outra situação que também está ligada ao planejamento tributário estratégico é sobre o desenvolvimento de novos produtos ou novos serviços, por exemplo. E se realmente aquela disposição daquele desenvolvimento é considerado um produto ou um serviço para poder ser tributado tanto pelo ISS quanto pelo ICMS, ou não ser tributado nem pelo ICMS e muito menos pelo ISS. Então, existe aí um estudo sobre a propriedade intelectual que aquela entidade vai ali colocar ao mercado, né, à disposição do mercado. Outra questão que também está muito ligada ao planejamento tributário estratégico é sobre as contratações e as terceirizações. E isso aqui é um ponto muito importante, porque o advogado tributarista ele vai precisar ter uma expertise tanto no direito empresarial quanto no direito trabalhista, tá?
Aí, uma outra última, e eu diria que mais importante de todas, sobre o planejamento tributário estratégico, é sobre o estudo sobre os incentivos fiscais. Por exemplo, nós sabemos que determinadas regiões do Brasil possuem mais incentivos fiscais à disposição do que outras. E isso está muito ligado ao desenvolvimento econômico regional. Então, vai precisar ali ocorrer estudos aprofundados sobre os incentivos fiscais que aquela determinada empresa ela pode gozar. Por exemplo, aqui, como nós estamos em Manaus, é claro que eu vou citar o exemplo da Zona Franca de Manaus, mas eu também posso citar o exemplo de determinadas outras regiões do Brasil que também possuem incentivos fiscais, como, por exemplo, o Espírito Santo, tá? Uma outra situação que eu também preciso destacar é que no planejamento tributário estratégico, ele visa adequar sempre todos os objetivos gerais daquele empreendimento junto à legislação brasileira. Então, quando nós falamos que vai haver ali um planejamento tributário estratégico, aquelas frases que são ditas na missão, na visão e até mesmo no objetivo geral daquela empresa, elas vão precisar ser analisadas mais do que profundamente. Por quê? Porque aquilo ali, gente, é a essência. Para quem faz administração, para quem tem o domínio da administração, sabe, aquilo ali é a essência do empreendimento. E o advogado tributarista, ele vai fazer um estudo exatamente visando adequar todos aqueles objetivos gerais ali daquele empreendimento a um rigoroso estudo sobre todos os impactos da carga tributária que aquele empreendimento, que aquela empresa ali possui, para que possa servir como base para o seu pontapé inicial, já que ele vai, a partir do estudo de todos esses objetivos gerais, ele vai iniciar ali o planejamento tributário estratégico. Então, a gente fala que é um planejamento que visa ali a longo prazo, receber resultados a longo prazo. Por quê? Porque é um estudo gigantesco que é feito, tá? Então, eu diria mais, e eu vou muito mais além. Todos esses pontos que eles são definidos ali pela visão, pela missão e até mesmo pelo objetivo geral daquela situação, ao serem analisados todos esses pontos, ali sim vai ser possível adotar os planos estratégicos para que possa sim feita a adesão de mudanças que vão objetivar, é claro, uma redução da carga tributária. E quando a gente fala de redução da carga tributária, é claro que a gente está falando em mais gás para competitividade, em mais oportunidades de investimento até para o crescimento daquela empresa. Agora, observe que eu mencionei muito empresas, mas nem por isso eu posso tratar também de um planejamento estratégico para a pessoa física. Por quê? Porque eu posso. E quando eu faço um planejamento tributário estratégico para uma pessoa física, por exemplo, aqui eu trago um exemplo que acontece muito na prática, que é o caso sobre todas aquelas situações que são ligadas ali à utilização do imóvel residencial, se for um imóvel residencial para o exercício da atividade profissional, por exemplo, vai ali ocorrer uma dedução no livro caixa daquela pessoa física, sabe? Um exemplo que eu dou aqui é sempre do caso se o imóvel ele for alugado. Então, consequentemente, se o imóvel daquela pessoa física ele for, ainda que residencial, mas para o uso da atividade econômica dela, ela pode ali estar gozando de uma redução de 1/5 do aluguel. Ali, sendo essa mesma parcela, ela pode quantificar para as demais despesas, tá? Por quê? Porque elas estão sendo suportadas pelo contribuinte. Então, é claro que um planejamento estratégico para a pessoa física vai depender muito da forma como ela trabalha, da forma como ela
passa a desenvolver a sua atividade econômica no seu dia a dia. Então, isso é só um exemplo que eu estou citando aqui, daqui a pouco eu vou citar outros exemplos, para que você possa ter em mente que o planejamento tributário não é só inerente à pessoa jurídica, não. Pessoa física também pode fazer planejamento tributário. Na verdade, eu nem diria que pode, eu diria que deve. O verbo é dever. Você, enquanto contribuinte, precisa conhecer a tributação que você está ali sofrendo diariamente, né, para poder realizar ali, junto com seu advogado tributarista, estudos para que seja reduzida essa carga tributária, que o valor que você, a título de economia fiscal, possa valer ali para que você possa investir ainda mais na sua atividade econômica, ainda mais no que nós chamamos de lazer. Agora, avançando sobre outro tipo de planejamento tributário que pode ser adotado, é o planejamento tributário tático. E para mencionar o que é planejamento tributário tático, eu cito aqui uma frase de Samuel Johnson, onde ele menciona que se você já sabe onde quer chegar, por que não começar a executar? Então, essa frase resume exatamente o que é o planejamento tributário tático, que nada mais é do que aquele planejamento tributário que tem um menor tempo, até porque, já que todos os maiores detalhes ali daquela entidade, daquela pessoa física, elas já foram analisadas ali pelo planejamento estratégico. Agora é colocar a mão na massa. Então, a gente fala que o planejamento tático, ele visa, num médio prazo, colocar em prática o que foi estudado desde logo ali no planejamento estratégico, que foi idealizado, é claro, em um alto escalão. Então, quando a gente fala sobre planejamento tático, ele vai ali dividir, por exemplo, por demandas, por departamentos, a questão de todas as decisões que devem ser tomadas ali a um nível estratégico. Ou seja, falando sobre um planejamento tributário tático, é uma organização, tá? Através de uma sequência executável de atividades. E aqui eu trago como um exemplo na prática sobre o que acontece no planejamento tributário tático, é sobre a questão de conhecer a fundo aquela atividade que está sendo exercida ali, tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica. E como exemplo, já de pessoa física, no planejamento tributário tático, por exemplo, será que uma simples mudança de compra, por exemplo, nós sabemos ali que aquela pessoa física, ela possui um veículo, e aquele veículo já está com alguns dias ali para ser considerado totalmente depreciado. Então, você, como advogado tributarista, sabe dessa informação. Só que muitos contribuintes, pessoas físicas, não sabem. Aí eu te falo que já existe a questão da isenção ali do IPVA, uma vez que aquele veículo que aquela pessoa física possui já está ali prestes a ser depreciado, ou se já está totalmente depreciado. Vai caber o que ali? Vai caber apenas o licenciamento. Então já vai existir ali uma isenção de IPVA. Agora, a título de exemplo de planejamento tributário tático para uma pessoa jurídica, por exemplo, é justamente realizar o que a gente fala de análise em todo o cadastro de todos os produtos. Por quê? Porque será que realmente todos os produtos estão cadastrados de forma correta no sistema de gestão ali do faturamento daquela empresa? Será que não existe nenhum erro no cadastro de INCM? Então, é dessa forma que você já consegue visualizar ali que existirão possíveis reduções na carga com uma simples mudança
ou mesmo uma execução de tarefas que você vai junto ali com aquele responsável que vai ser sempre o responsável pela tomada de decisão, que não é o advogado tributarista. Por quê? Porque o advogado tributarista, ele realiza estudos, ele faz ali sugestões para a mudança. Só que quem tem ali a responsabilidade e o dever, eu diria que o poder da decisão é sempre do gestor, sempre do sócio administrador ou mesmo do diretor que possui ali a competência para realizar essa determinada tomada de decisão. Então, quando a gente fala sobre planejamento tributário tático, é claro que é colocar, sim, a mão na massa, é realizar ali a análise de notas fiscais. Será que todas as notas estão sendo emitidas de forma correta? Será que um CFOP não está ali sendo cadastrado na nota fiscal de forma correta? Então, existem ali algumas situações que é inerente ao dia a dia de cada empresa, né, de cada pessoa jurídica, que pode muito bem ali entrar para uma das atividades de execução do planejamento tático. Uma outra situação que eu também destaco aqui para vocês, que muita gente confunde com o planejamento tático, é o planejamento tributário operacional. Só que diferente do planejamento tático, o planejamento tributário operacional é aquele em que é realizado no hoje e que todas aquelas suas ações eles vão ser de curto prazo. Por exemplo, enquanto que o planejamento tático ele já é posto em prática, todos os estudos que são trazidos do planejamento estratégico, eu diria que o operacional é colocado em prática a atividade diária daquela empresa, a atividade diária daquela pessoa física. Por isso é que os resultados eles são verificados num curto prazo de tempo. Então, aqui como um efeito de citação, eu também trago aqui uma frase para que você fixe na sua mente, também de Samuel Johnson, que ele menciona que a análise do dia a dia é extremamente necessária para que ocorra ali uma verificação. Será que eu realmente estou fazendo certo no dia de hoje? Então, são essas situações que o planejamento tributário operacional, ele acaba que ocorre na véspera da execução. Por quê? Porque ele está ali esmiuçando cada fase de preparo, cuidando de todos os detalhes para que tudo seja realizado da forma mais fluida possível. Ou seja, a função do planejamento tributário operacional é justamente deixar a menor margem de erro possível. E quando a gente fala sobre planejamento tributário operacional, é claro que a gente está diante ali de uma expertise que o advogado tributarista ele precisa ter, que é sobre o domínio da gestão. Ele vai ali, muito provavelmente, conferir treinamentos ao setor de faturamento, por exemplo, ele vai conferir ali um treinamento ao setor fiscal daquela empresa, junto ali com o contador que é especializado no setor fiscal, para que possa ali contribuir de forma mais eficaz para aqueles setores em que estão ali colocando a mão na massa no que tange ali a área tributária. Por quê? Porque esse planejamento tributário operacional, eu diria que ele é essencial para todas as empresas, tá? Para todas as pessoas jurídicas. Por quê? Porque ele vai estar ali em todos os momentos, ele vai atuar no dia a dia da corporação, tá? Então, quanto mais alinhado ele estiver, menos correções eles vão ser necessárias mais tarde. Então, tem muita gente que confunde o planejamento tributário operacional com o compliance tributário. São duas coisas totalmente distintas. Só que o planejamento tributário operacional está muito mais ligado à governança tributária do que, propriamente dito, ao compliance tributário. Mas, é claro, as três atividades são essenciais para o avanço e desenvolvimento
da empresa, daquela pessoa jurídica. Então, é como eu falo para vocês, quanto mais alinhado tiver aquela empresa, menos correções vão ser feitas mais tarde. Porque quando a gente fala em correção, é claro que eu te trago aqui um outro tipo, uma outra espécie de planejamento tributário, que é o planejamento tributário corretivo. Então, quando é preciso ali, existe ali correções que devem ser feitas. Então, eu cito aqui que é preciso estancar aquela sangria para poder gerar uma nova oportunidade de vida. Então, falando sobre essa frase, essa menção, é claro que eu já vou, desde logo, informar para ti que o planejamento tributário corretivo, ele vai ser empregado toda vez que aquela companhia, aquela entidade, aquela pessoa jurídica, ela passa a identificar as irregularidades, né, que podem ali impactar um aumento na carga tributária daquela empresa. Agora, isso também contribui e muito quando a gente fala sobre a recuperação de valores de créditos tributários. Tem também a questão da apropriação de créditos indevidos. Então, fica desde logo a dica. Por quê? Porque se inexiste o planejamento tributário operacional, que é justamente o de treinar o pessoal que faz parte ali do setor de faturamento, que faz parte ali do setor fiscal daquela empresa, muito provavelmente vai ser necessário ali realizar planejamento tributário corretivo. Por quê? Porque muito provável vai ocorrer ali ou a apropriação de créditos indevidos ou vai ser necessário recuperar créditos que foram pagos de forma indevida. Então, por isso o nome, planejamento tributário corretivo. Por quê? Porque ele vai ali contribuir para que ocorra uma recuperação de valores, para que ocorra também um ajuste na contabilidade fiscal, para que ocorra uma diminuição e evitar também uma exposição ao fisco de forma desnecessária, né? Porque se você corrige, você já está ali verificando e contribuindo para que aquela empresa, para que aquela pessoa jurídica possa ali não estar exposta a penalidades, tá? Então, quando a gente fala sobre planejamento tributário corretivo, é sempre bom pensar que ele precisa ser acionado sempre que aquela empresa, né, aquele gestor, suspeitar de alguma irregularidade fiscal ou alguma irregularidade tributária. Agora, é claro que se existe um acompanhamento por um advogado tributarista, o advogado tributarista ele vai ali ter o conhecimento sobre todas essas suspeições, até para orientar o gestor na tomada da decisão. Então, a título de exemplos de tipos de planejamento tributário, é isso que eu tenho para falar para vocês. Agora, continuando, eu preciso trazer o que muita gente tem dúvida, que é sobre quais são as condições para se fazer um planejamento tributário. Então, quando a gente fala sobre condições, é claro que é inerente que a gente que o profissional tenha um notório conhecimento, eu diria que até profundo e atualizado na legislação tributária, tenha uma expertise na parte contábil e societária da empresa para que ele possa ali realizar um planejamento de forma estratégica, né? E ainda ter algumas expertises em algumas outras demandas, como, por exemplo, direito empresarial, direito trabalhista, tá? Uma outra situação que também gera muita dúvida é sobre o que o fisco entende, sobre o que o fisco verifica em relação a questões sobre planejamento tributário. E quando a gente fala sobre o planejamento tributário, é claro que uma análise sobre a ótica do que se decide hoje no CARF, é necessário que o advogado tributarista tenha essa noção e também tenha a ciência do que fala o artigo 116 do CTN, que é o Código Tributário Nacional. Lá
116 do CTN, ele fala quando vai ser ocorrido ali a questão do fato gerador e todos os seus efeitos, né, para que possa verificar a questão ali de planejamento tributário na prática. Então, tem a questão que é trazida no mesmo artigo sobre o parágrafo único do artigo, que ele fala sobre a autoridade administrativa quando ela pode desconsiderar todos aqueles estudos, todos aqueles efeitos a título de planejamento tributário, quando ela entender ali que ocorre que aqueles estudos, que todos aqueles negócios jurídicos, eles foram praticados com uma finalidade de simulação. Então, é necessário que sejam observados sempre todos os limites. Tem a questão da elisão fiscal, gente. O planejamento tributário, ele precisa ser realizado na forma da elisão fiscal. Só que todos esses estudos, eles devem ser embasados conforme a legislação, conforme o entendimento tanto da Receita quanto do CARF, né? Para evitar ali que o contribuinte possa ali sofrer algumas imposições do fisco, principalmente no que diz ali o parágrafo único do 116, quando ele já trata sobre a elusão fiscal, tá? Uma outra situação que é muito verificada na prática de quem faz o planejamento tributário é que quando existe algumas questões ligadas à forma, a um propósito negocial, né, é necessário que tudo seja o mais claro possível, né? Todas as sugestões que o advogado tributarista passe ali para aquela pessoa jurídica ou para aquela pessoa física passar a adotar, elas devem estar registradas, elas devem estar formalizadas, até para a segurança de ambas as partes, tanto do profissional do direito quanto mesmo do contribuinte, tá? Por quê? Porque, é claro, existe aí alguns abusos de forma, e aqui eu trago como exemplo, né, que acontece como abuso de forma, o que dispõe o 187 do Código Civil, tá? E esse abuso de forma, para que vocês possam entender como é que funciona na prática, por exemplo, um empresário, ele tem uma empresa com um faturamento muito alto, que impede ele de aderir ao Simples Nacional. Só que, para que ele possa ali gozar do Simples Nacional, ele acaba constituindo 4 empresas menores com o mesmo objeto social, só para poder ingressar no regime do Simples. Veja, existe um abuso de forma. Então, todos esses aspectos, eles são sim analisados pelo fisco, tá? E é sim uma tentativa de simulação, até porque para que ele goze dos efeitos, dos benefícios que o regime do Simples Nacional ele goza, por que ele foi constituir 4 empresas com o mesmo objeto social? Né? Se ele podia muito bem realizar um estudo através de um planejamento tributário estratégico, verificando ali possibilidades de creditamento, por exemplo, no lucro real. Isso é uma forma correta, mas não. Houve aí um abuso de forma, o que não é permitido. E já fica a dica de leitura, artigo 187 do Código Civil. É uma das expertises que o advogado tributarista também precisa ter. É conhecimentos sobre a parte societária da empresa, a parte geral do Código Civil, tá? Um outro caso aqui que eu trago para vocês, que é um caso prático, a título de informação, tá? É sobre incorporações. Isso acontece muito na prática, né? E como eu falei para vocês, eu vou citar aqui alguns exemplos para que vocês possam ter em mente o que fazer e o que não fazer, né? Determinada empresa, ela tinha, por exemplo, uma siderúrgica e uma outra era de plantação de determinado item, né? Então, o que essa empresa, que era uma siderúrgica, ela fez ali para
não incorrer no pagamento de determinado tributo, ela acabou ali comprando a outra empresa de plantação para não pagar ali o tributo pelo terreno. Só que veja, o caso da empresa não efetuar a compra do terreno, ela teria que desembolsar o valor do terreno, incluindo todas as benfeitorias e, é claro, pagar o ITBI, né, mais todas as despesas cartorárias. Só que quando ela incorporou a empresa que tinha o terreno, ela literalmente ela desejava ali estar se livrando daquele imposto e de todas as despesas com registro daquele imóvel. Então, se ela incorpora a empresa que é proprietária daquele terreno, automaticamente aquele terreno passa a ser dela e não tem ali o dever do pagamento do ITBI, por exemplo. Então, essa incorporação, né, onde essa empresa fez, essa siderúrgica fez, ela ia pagar os sócios da sociedade que estava sendo incorporada o valor de mercado daquele bem. Então, aquele bem passaria a integralizar o patrimônio daquela sociedade siderúrgica, né? Não ia haver ali uma transferência de bem imóvel, uma vez que aquele bem pertencia àquela empresa que foi incorporada pela outra. Então, se não tem transferência, não tem fato gerador do ITBI, logo não há o que se falar em pagar imposto, né? Então, é algo que é necessário que se verifique, né? A título de exemplo. Tem também a questão que é muito usada hoje em dia, que é sobre o caso de incorporação às avessas, né? É uma forma de planejamento onde uma empresa com superávit adquire uma empresa deficitária, né? Ou seja, que possui ali um prejuízo no seu balanço patrimonial. Então, quando essa empresa compradora ela possui um superávit, ela bate parte dos seus lucros incorporando o prejuízo da outra. Então, quando isso ocorre, é claro que o fisco ele vai perceber que aquela forma que foi feita ali de incorporação, ela visou ali burlar a lei e alterou. Alterou, inclusive, a questão de lucros. E quando a gente fala de lucros, é claro que vem sempre a tributação sobre os lucros, né? Então, em razão disso, o que o fisco ele pode fazer? Ele pode, sim, verificar a questão de simulação e pode, sim, imputar multas e multas, eu diria que multas pesadíssimas. Então, eu diria que o estudo do planejamento tributário, a forma como se faz planejamento tributário, ela, além de ser totalmente criteriosa, com todas as possibilidades, tá? Ela precisa, sim, verificar a questão dos limites, porque se verifica a questão dos limites, você automaticamente já estuda ali a questão dos riscos, tá? Então, eu desde logo encerro esse 40º episódio, muito feliz por ter falado sobre um tema muito relevante, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Citei alguns exemplos aqui do que pode e do que não pode fazer, mas se você tem mais dúvidas sobre esse tema, não deixa de interagir conosco nas nossas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de falar com você e trocar figurinhas sobre esse tema que é muito importante e que eu diria que eu gosto muito de falar sobre ele. Então é isso, eu já te convido para o próximo episódio, agradecendo pela sua excelente companhia pela qual você me proporcionou hoje e me despeço. Tchau!